colocaram uma enrascada aqui, né? Abrir o evento sobre missão integral, falando da igreja como promotora de justiça. Vou ter que compartilhar só do que eu sei, né? Então vamos começar. Eu ouvi na mesma semana, no intervalo de 2 dias, 2 pessoas me falarem a mesma coisa. Não foi a mim, né? A primeira, nós estávamos num café na casa do Valdir, onde o René Padilha estava. Ele estava compartilhando coisas sobre a missão integral. E ele citou uma frase. E depois, na semana, eu tomei um café com o Bebeto. E o Bebeto citou a mesma frase. Então, eu quero começar hoje a minha palavra com essa frase que eles disseram. Foi o seguinte: o contrário de pobreza não é riqueza. O contrário de pobreza é justiça. O contrário de pobreza não é riqueza, é justiça. Uma igreja que é promotora de justiça é uma igreja, então, que luta contra a pobreza, contra a desigualdade, que discute sobre esse tema, e não apenas sobre o Estado, o governo, partidos políticos, mas uma igreja que é promotora de justiça é uma igreja que está interessada em mudar a realidade do pobre, do órfão, da viúva, do encarcerado. E eu quero contar um pouco da história, talvez seja chovendo molhado para alguns de vocês, mas eu considero ela muito importante, que é o exemplo de Jesus. Contar um pouco da história do povo de Israel, vocês devem saber. Gente, esse negócio balançando aqui não distrai vocês não, né? Que eu fixar o microfone aqui, tirar ele da minha mão, né? E quando deixo na minha mão, não paro quieta, mas agora ele está aqui, é para eu ficar aqui. O povo de Israel, historicamente falando, ele teve que conquistar o seu espaço geográfico, certo? Então, durante essa conquista do espaço geográfico, ele passou por muitas guerras. E a gente vê essa narrativa no Velho Testamento. O povo ia lá guerrear e, de vez em quando, eles se lembravam que havia um Deus. E eles, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda a gente a vencer essa guerra. E aí Deus fazia o povo vencer, o povo conquistava um pouco mais de espaço. E daí passava um tempo, eles esqueciam de Deus, se misturavam com os povos que estavam à volta, adoravam outros deuses, vinha um povo maior, mais forte, guerreava, eles estavam perdendo a guerra. Ai, é verdade, destruam esses ídolos, queimam isso tudo aí, nós precisamos de Deus. E isso acontece recursivamente, não só na história do povo de Israel, mas na nossa também, né? Está tudo muito bem na nossa vida, a gente está muito bem, quando está tudo muito mal, ai, só por Deus. E até que o povo começou a conhecer um pouco das culturas vizinhas e percebeu que todo mundo tinha um rei. Mas eles não tinham um rei. Eu quero um rei para mim, que me ajude, que vá na frente na batalha. Um rei que me faça vencer a guerra. Um rei que me ajude a resolver os nossos problemas. Nós queremos um rei, ei. Nós queremos rei. E lá foi Samuel, ungiu Saul. Não foi só ele, né? Daí vem Saul, daí vem Davi. E aí vem os líderes, né, do povo, os reis, que guerreavam na frente do seu povo. E era um crescente, né? Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Oh, nós estamos com o rei. E os profetas que traziam sempre o povo de Deus de volta. Olha, nós precisamos olhar para Deus. Ele é a razão da nossa existência. É por isso que nós estamos aqui. Não só por causa do rei, mas por conta de Deus. E os profetas de um lado, os reis do outro, o povo ali tentando se equilibrar no meio do caminho. Morreu o último profeta, foi embora. Acabou. O que aconteceu? 400 anos de silêncio. Minha filha mais nova tem 5 anos. Ela fala, isso tudo numa pagininha só, mãe? Que é aquela pagininha branca, né? Entre o Velho e o Novo Testamento. Nossa, tudo isso numa pagininha. Isso tudo, filha, tudo isso numa pagininha. E aí fez aquele 400 anos de silêncio, não tinha mais profeta, não tinha mais rei, e o povo estava cativo mais uma vez. Historicamente, isso havia acontecido várias vezes, não era novidade. O povo de Israel cativo de algum outro império ao redor. Nessa fase, neste momento, no início do Novo Testamento, o império que oprimia o povo de Deus era o famoso Império Romano.
E o Império Romano não era bonzinho, ele oprimia mesmo, gente. O povo de Israel estava pobre, não tinha transporte público, não tinha hospital, não tinha médico. O governo romano estava cobrando altas taxas de impostos, estava feia a coisa. E o povo continuava a orar, porque os profetas não estavam mais lá, mas tinha uma profecia que dizia o seguinte: vai vir o Salvador, vai vir o Libertador, não se preocupa não. E o povo, por favor, manda o Messias agora, o Libertador. E lá pelas tantas vem João Batista. E João Batista tem essa pegada de profeta, né? Profeta meio doido, né? Que os cabelos esgrendenhados, comendo gafanhoto, mel. E trazendo uma palavra dura para o povo. Aí o povo, voltou, tá aí, é você? E ele diz, não sou eu. Mas quem é você? Eu sou a voz. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Então, assim, me ouçam. Prestem atenção em mim, porque eu sou a voz. Eu vou dizer para vocês quando é que ele vai chegar. Então, o pessoal estava ali perto dele, ele estava batizando, e nós vamos ler o texto agora que se encontra em João 1. Finalzinho do capítulo. A partir do versículo... Calma que eu estou abrindo aqui também. 29. João 1, eu vou ler do 29 até o 34. A minha versão é a NVI, tá ok? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E João Batista diz, a voz, lembra? Ele era a voz falando com o povo esperando para saber se o Messias estava vindo, querendo o Salvador, o Libertador, que acabasse com aquele Império Romano de uma vez, esse imperador, esse Herodes aí sem vergonha, que está cobrando altas taxas de impostos, o povo está aqui doente na porta aqui, ó, do pronto-socorro. E aí, cadê o médico? Cadê o ônibus para levar a galera para o colégio? Nós estamos aqui, ó, morrendo de fome, nós estamos sendo oprimidos, vai vir o nosso libertador, vai vir o novo rei. Vai vir o novo rei. É você, João Batista? Não, eu sou a voz. Presta atenção em mim, que na hora que ele vier eu vou dizer. E daí ele vem. Aí João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Não, João Batista. Você não está entendendo, a gente está esperando o rei. Aquele que vai na guerra, que vai guerrear, que vai tirar a gente daqui. O Cordeiro ele vai morrer. E outra coisa, o Cordeiro... Ele vai morrer no meu lugar. Ele aponta para o meu pecado, para o meu erro. Ele aponta para mim. Não, eu quero rei. Batalha. Me esquece. Deixa a minha vida para lá. Aqui, ó. Pianinho, quietinho. Eu não quero cordeiro. Eu quero o rei. O Salvador, o Libertador, o guerreador, que vai entrar aqui e vai detonar esse Império Romano e nós vamos voltar a ser o Israel, povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Mais ou menos como a gente faz hoje, né? Não que não que Jesus Cristo não fosse rei, ele é, né? Mas o povo não queria muito essa faceta cordeiro. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria em juventude. É meio doido, eu sei. Não vou explicar muito, não. Mas eu trabalho com a inclusão profissional de jovens no mercado de trabalho. Olha que coisa doida. Minha empresa não era necessária 20 anos atrás, porque todo jovem sabia se incluir no mercado de trabalho.
Todo jovem sabia o seu lugar dentro da empresa. Todo jovem sabia que era importante chegar na hora, fazer 8 horas por dia de jornada, sabia respeitar o seu chefe, sabia se podia ou não usar boné, quando que podia, quando que não podia, sabia o uso do telefone ou das coisas particulares. E hoje a gente precisa ensinar, entre aspas, o chamado básico. E aí eu estou assumindo o papel do gestor, né? O gestor diz, Giovana, você precisa ensinar o básico. Graças a Deus, né, gente? Ajuda a pagar as contas. Então, o que eu vejo na nossa sociedade, hoje, o Facebook... eu sou casada com o Kleber, eu não sei se alguns de vocês conhecem o Kleber, Sá. Né, gente? Aquele, o famoso da internet, né? O polêmico. Eu não tenho a paciência que o Kleber tem na internet para ficar conversando, porque as pessoas de hoje não estão olhando para si. Eu não quero olhar para mim, eu quero olhar para o outro. Então, a culpa é do outro, porque o outro que é ruim. Eu termino um relacionamento. Por que eu termino um relacionamento? Porque ele, porque ela, aquela, nossa, insuportável. Ai, ixi. Porque o outro, não sou eu. E a gente tem dificuldade, porque a gente assume o nosso ponto de vista, toda a nossa... Pensa eu, gente, eu tenho 38 anos. Sabe quem vai falar depois de mim? Bebeto. O que eu tenho para explicar para ele aqui? Nada, né? Ele ainda brinca assim, não deixa alguma coisa para mim, eu, tipo, tudo? Mas a gente tem pouco essa consciência de que nós somos eternos aprendizes, de que a gente está sempre aprendendo. A gente sobe no pedestal do agora eu já aprendi tudo sobre... Eu posso falar qualquer ismo que vocês quiserem, eu não sei o que ele significa, porque eu não sou dessa turma. Eu não sei o que é feminismo, eu não sei o que é machismo, eu não sei o que é comunismo, eu não sei anarquismo, eu não sei nada disso. Eu não sei. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Porque, assim, parece que gira em toda vez que fala missão integral, vai vir um ismo. E desculpa frustrá-los, senhores, mas de mim não vai vir nenhum. Porque eu ainda não sei o que eles são. Mas hoje, quando a gente acha que sabe, porque a gente leu meio livro, uma página, um artigo na internet, assistiu um vídeo de 3 minutos, a gente assume como verdade absoluta e começa a dizer, não, porque veja bem, esse negócio aí que você está fazendo, porque bermuda na igreja é pecado, porque fazer uma... Pode fazer uma tatuagem? E começa essas perguntas bobas, gente. Pode ou não pode? Pode fazer sexo antes do casamento? Pode fazer uma tatuagem? Pode cortar o cabelo? Pode deixar o cabelo crescer? Pode ter barba? Hã? O mundo morrendo em guerra, fome, pobreza e todo o resto, e a gente aqui discutindo com a logo da igreja? Não tem condição. Lá naquela época, quando João Batista aponta, esse é o Cordeiro de Deus, e o pessoal, ai, meu caneco, agora ferrou. Porque ferrou não pode falar no púlpito, né, gente? É a primeira vez, estou estreando. Eu sou esposa do pastor, entendeu? A esposa do pastor toma conta das crianças, então vocês me perdoem. E aí o povo falou, droga, agora eles vão ter que olhar para mim, vão ter que cuidar de mim, do meu próprio pecado, não estou pronto para isso. Quer dizer o quê? Se eu começar a discutir os ismos dos ismos, que a missão integral é ismo, será que eu vou ter que ceder? Será que eu vou ter que abrir o meu ponto de vista, o meu coração? Será que eu vou perceber o que eu estou fazendo de certo, de errado? Vou ter que mudar? Vou ter que me deixar ser moldada? Sério, essa altura, eu já tenho 38. Eu já tenho cabelos brancos. Era mais ou menos o povo reagindo com João Batista, tipo, fala sério, Cordeiro de Deus. E ele era a voz, e poucos ouviram a voz. Mas dali para frente começou o ministério, aí começou o milagre, milagre daqui, milagre dali, cura um aqui, ressuscita um ali. Né? Ele foi, aí a galera, acho que ele tinha razão, acho que ele tinha razão, acho que ele tinha razão. E o ministério de Jesus foi continuando, e as pessoas foram vendo aquilo que Jesus fazia, e foram, eu quero que Jesus faça isso por mim também, eu quero que ele venha então e faça alguma coisa aqui por mim, dá uma curadinha aqui nessa perninha que está torta, meu cabelo meio sarará, tira essa espinha aqui, preciso de Jesus fazer uma curadinha. O que acontece? Hoje em dia a gente tem reflexos desse povo que corria atrás de Jesus, atrás dos milagres dele, não dele, dos milagres dele, em muitas igrejas. A gente mora na Vila Torres. A gente tem um projeto, vocês vão ouvir em um dos dias, acho que amanhã. Amanhã o Kleber vai contar um pouco do nosso projeto. E eu trabalho com um brechó. E nesse brechó, ele funciona quarta, quinta e sexta, e entra muita gente. Nós temos na porta do brechó uma mesa muito grande com roupas a partir de R$1. Por quê? Para que os moradores de rua, eles se sentem mais dignos quando eles compram
a roupa. Então, nós realmente separamos algumas e nós vendemos por R$1. E esses dias, semana passada, entrou uma moradora de rua, ela estava bem suja mesmo, bem suja. E ela tinha R$1. E aí eu olhei para aquilo, aí eu olhei para as meninas que são voluntárias lá comigo também, e falei, vamos dar um trato nela, né? Como é que é seu nome? Ela falou, Raquel. E ela só tinha R$1, nós pegamos aquele R$1 e a gente tem o balaião do rasgadinho. O balaião da rasgadinho não custa nem R$1. São coisas que estão com pequenas falhas. Tem rasgões, tem manchas, tem algumas coisas que a gente não ia conseguir nem vender por R$1. A gente deixa ali para dar. Então, nós montamos um look completo das roupas íntimas, calça, camisa, sapato, tudo para a Raquel. E Raquel enfiou a cabeça debaixo da torneira, lavou o cabelo. E a gente deixa no banheiro, a gente tem hidratante, sabonete feminino, né? Tem hidratante, tem um sabonete cheirosinho, tem uns negócios ali. Então, ela se arrumou, trocou de roupa, e daí ela falou assim, eu sei que vocês são igreja. Eu disse, que legal, então venha no culto. Não posso vir no culto, porque domingo eu bebo. Aí eu parei, não sabia o que dizer. Ela, não, você não está entendendo, eu bebo muito. E eu sei que você é a pastora. Se ela sabe, então tá bom, né? E eu não quero atrapalhar o culto de vocês. E aí eu disse a ela, e o que você, então, gostaria de fazer por você mesma? Para sair dessa vida de bebê, na rua. Onde você mora? Ela, eu moro na rua, não tenho casa, não tenho nada, vivo de pedir dinheiro no sinal e bebo. E daí, eu falei, não, né? Eu talvez possa te ajudar. Você só precisa me dizer, o que você gostaria que a gente fizesse por você? Como que eu posso te ajudar com isso? E ela disse, minha irmã, não se preocupe, porque Deus vai me curar. No tempo certo, Deus Todo-Poderoso, Ele vai vir e vai me livrar da bebida, porque Ele já me prometeu a vitória. Era para glorificar de pé, igreja. E eu fiquei sem ação, porque ela passou toda a responsabilidade da mudança da vida dela para Deus. Eu falei, tá, mas e se eu aqui conversando com você agora, foi esse start de Deus para a sua mudança? Se for agora, Deus quer que você mude, Ele está aqui, nós estamos conversando, e aí, vamos? Não, irmã, não é assim não. Eu vou acordar sóbria e vou ficar sem vontade de beber, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Gente, é de partir o coração, como não só ela, mas muitos de nós temos tirado a nossa responsabilidade de lado e acreditado que Deus vai realmente fazer tudo. Lázaro morreu. Aí Jesus chorou e perguntou, cadê Lázaro? Ele não sabe todas as coisas? Ele não é Deus? Aí continua. Não, Lázaro está lá. A galera participando, né? Time, equipe. Então tá bom. Aí Jesus olha e fala, tirem a pedra. Pô, cadê o Kamehameha dos céus? Quebra a pedra. Não. Vai lá, galera. Tira a pedra. A galera vai lá, tira a pedra. Mas tem coisas que só Jesus pode fazer. Lázaro, vem para fora. Assim na nossa vida, meus queridos. Tem coisa que é para a gente mesmo. E tem outras que Ele deixa a igreja participar, mas nenhum de nós é insubstituível, não. Ele deixa a gente fazer parte desse movimento de ressuscitar os mortos, de trazer vida, uma palavra de esperança, transformação. Ele deixa a gente fazer parte deste plano. E continuando a história dele, eu nasci na igreja, gente, eu nasci quase dentro da igreja mesmo. Vocês não têm noção, acho que minha mãe ia me parir assim. Meu pai é pastor presbiteriano do Brasil, estou, né, na igreja de onde vim. E eu sempre ouvi a história, porque eu vou continuar. Aí Jesus fez essa série de milagres, inclusive esse de Lázaro, e no final das contas, ele faz aquela entrada triunfal em Jerusalém. Tem clipe musical, tem coisas lindas, né, gente, sobre a entrada triunfal.
de Jesus. Adoro esse nome triunfal. Parece assim que ele estava num cavalo branco, unicórnio, né? Uma coisa assim maravilhosa. Entrando, anjos cantando. Não, não era nada disso. Era ele, o jumentinho, né? E a galera gritando o quê? Hosana! Hosana ao que vem, em nome do Senhor. E a galera colocando mantos e palmas. E eu era muito criança, desde muito cedo, na igreja. E eu ouvia essa história e achava que era assim, ó. Que era mantos e palmas, né? Até crescer e ver a palma. Ah, entendi. Para quem não sabe, até hoje é uma planta, tá? Ok. E Jesus faz aquela... Gente, fala sério, vamos olhar friamente para essa cena. Jesus num jumentinho com a coroa de louro, a galera estava ensandecida, porque ele estava entrando em Jerusalém e era ali que o governador do Império Romano morava. Era ali que ele estava. O nome dele era Pôncio Pilatos. O que a galera achou naquela hora? Está tudo resolvido. Está tranquilo, está favorável. Agora, o Messias entrou em Jerusalém. Para onde que ele vai? Subir no palácio de Pôncio Pilatos e depois de ter curado a galera, ressuscitado o morto e ter feito um monte de milagre, ele vai acabar, vai ser assim, ó, soco entre o nariz e a boca, para sangrar e engolir o próprio sangue. Falou a esposa do faixa preta. Gente, a galera já estava esperando aquilo tudo acontecer. E Jesus no jumentinho, a galera gritando, ele vem no jumentinho, ele faz um desvio de rota. Se vocês continuarem a ler na sequência, o próximo ato dessa epopeia, ele não sobe até Pilatos. Ele não vai até lá. Ele desvia a rota e vai para onde? Dentro do templo. Ele vai para dentro da igreja. E a galera já começa, estou entendendo. Não vai libertar? Não vai salvar? Não vai reinar? Tu não vai vir aqui agora sacar a espada, acabar com Pilatos e declarar finalmente que nós somos de volta uma nação, um povo de Deus, propriedades. Não, nada disso. Aí ele foi para a igreja e tem aquela cena clássica de Jesus. Pensa a cena. Pá! Mão na mesa, derrubando os cambistas, acabando com aquela confusão que acontecia no pátio da igreja e gritando para quem quisesse ouvir: a minha casa é casa de oração. Vocês querem mudar o quê? Então nós vamos começar essa mudança, é daqui, ó. É da igreja. Porque essa aqui, ó, é a casa do meu pai, é daqui que nós vamos começar esse negócio. Tem nada para falar com Pôncio Pilatos. Tem nada para falar com o governo, não. Aliás, eles oprimem desde sempre. Vocês estão brigando contra governos desde sempre. Desde o Egito, saindo do Egito. Isso é uma constante. O homem que foi criado pouco menor que Deus não sabe lidar com poder, não sabe lidar com dinheiro, não sabe. A gente não dá conta disso. A gente precisa sempre de ajuda. Não é que eles são ruins. Eu fico pensando se eu tivesse... se eu tivesse mesmo dinheiro, se eu fosse presidente do Brasil, gente, o que ia ser? O que ia acontecer? Que a gente reclama, né? Mas se fosse eu lá, eu ia dar conta disso tudo? Palmas para mim. A gente se corrompe. Ai de qualquer um de nós. Ai daquele que está de pé que cuide para que não caia. Então, assim, o governo está lá. E ele está assim, oprimindo o povo, ele está acabando com tudo mesmo. Mas a resposta para o que a gente procura não está lá. Está aqui, ó, na igreja. Com Deus, com Jesus Cristo. E essa foi uma das cenas que eu mais demorei para entender. Porque assim, desde pequenininho eu ouvia que o povo falava hosana, as palmas, né? E aí depois, uns dias depois disso... tinha uma multidão que Jesus entrou. Passa uns dias, tem uma multidão gritando assim: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eu dava tilt na minha cabeça. Eu ficava, são duas multidões diferentes? Como que pode? O pessoal gritando, de um lado, hosana ao rei dos judeus. E aí passa uns diazinhos, crucifica-o. Trocou a galera? Né? Eu me perdi aí na linha de raciocínio. Até que eu entendi que o povo realmente ficou frustrado, porque Jesus não foi aquele rei que o povo esperava que ele fosse.
que tinha um modelo mental, né, gente? Tinha um modelo mental. Vinha Davi, lutava, fazia guerra. Vinha Saul, lutava, fazia guerra. Vinha o rei... Ele tinha um modelo mental. Então, ele falou assim, veio o rei vai lutar contra o império que nos oprime. E não contra o meu próprio pecado. Não é um rei que vai querer me dar vida eterna, me resgatar do meu próprio orgulho, mudar a minha própria história, fazer coisas novas. Então, aquilo demorou para o povo entender. E eles ficaram bravos. E Jesus teve a chance de estar de frente com Pôncio Pilatos. E o diálogo de Pôncio Pilatos com Jesus é ótimo, né? Sensacional. Tem muita coisa para falar contigo, não, Pilatos. Vamos para frente. Vamos lá, o povo quer crucificar, crucifica. Manda para frente. E eu sempre fiquei pensando, caraca, mas o povo mudou de opinião muito rápido. Muito rápido. Fez milagre, Hosana, o rei das alturas. Aí não fez o que o povo queria, que era derrubar o império, o governo, o Estado, crucifica-o. Vou contar outra história, eu gosto de história. Lá na nossa igreja, tem uma pessoa que frequentava lá na igreja, e estava contando para a gente que tinha uma igrejinha do lado. A vila e parece assim, que é inacreditável, gente, mas é um boteco com igreja, um boteco com igreja, um boteco com igreja. É impressionante. E uma dessas igrejinhas, uma candidata a vereadora foi lá, porque ela precisava contratar pessoas para distribuir folheto, fazer, como é que chama? Panfletar? Fazer campanha para ela. Então, ela foi lá, conversou com o pastor da igreja, o pastor da igreja chamou todo mundo para ajudar a vereadora, e a vereadora falou o seguinte, não, porque vocês vão ganhar um dinheiro para fazer isso. E uma das pessoas que estava lá achou aquilo muito bacana, porque ela achou que aquilo era a resposta de oração. Ela tinha pedido a Deus dinheiro para pagar as contas. Deus, quero dinheiro, eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas. E aí apareceu a vereadora. E a vereadora falou assim, não, vocês trabalhem para mim, e eu vou pagar vocês adiantado. E a vereadora sacou 40 cheques de um salário mínimo e deu um na mão de cada um que ia trabalhar para eles. Coincidentemente, esses cheques foram distribuídos na época da greve dos bancos. Coincidentemente, as pessoas guardaram seus cheques em casa porque não tinha como descontar o cheque, os bancos estavam em greve. E é claro que depois que passou a greve dos bancos, coincidentemente após as eleições, todo mundo já tinha trabalhado para caramba, feito uma campanha para a tal da vereadora, os cheques eram falsos, né? E ninguém recebeu o seu cheque. Essa mulher que me contou essa história, que de vez em quando vai na nossa igreja, falou que nunca mais ia pisar na igreja, porque Deus deu e tirou o dinheiro dela. Que ela não queria mais saber de Deus, porque Deus estava brincando com ela. Ela pediu dinheiro, ela teve dinheiro nas mãos, e quando ela foi no banco, o dinheiro foi embora. Então ela não gosta mais de Deus, nem de igreja, e nem de nada que tenha a ver com Deus. Para mim é tipo a galera do Hosana ao crucifica, né? Às vezes, no nosso meio, a gente tem esse mesmo intervalo, né? A gente faz a mesma coisa. Enquanto Deus está fazendo o que eu quero, o que eu peço, o que eu estou precisando aqui, está precisando. Na hora que o negócio começa a acontecer diferente do que eu havia imaginado, crucifica-o. Quando nasceu a Júlia, eu estava de licença maternidade. Ela tinha alguns meses e a gente recebeu uma ligação. A gente morava num apartamento alugado maravilhoso, incrível, sensacional. E aí a dona do apartamento liga e fala assim, então, acabou. Sai daí, eu quero vender o apartamento, não vai dar mais não. Você está doida, mulher? Eu tenho 2 filhas pequenas para criar, estou de licença maternidade. E eu achei que aquilo, eu falei, Deus, como que o Senhor faz um negócio desse comigo? E talvez você tenha recebido uma má notícia na sua vida recentemente também. Gente, vocês não estão entendendo, hoje não parece que é ruim, mas na época foi muito ruim. Eu sofri mesmo, de verdade verdadeira. Só para encurtar a história, resumindo, eu descobri que eu tinha um negócio chamado fundo de garantia, que eu não sabia que eu tinha, eu já trabalhava de carteira assinada há muitos anos. Eu tinha o suficiente para comprar um apartamento
da entrada, né, no apartamento e financiar com parcelas que eram tipo 10% do meu salário, até 30%, né? E se isso não tivesse acontecido, eu nunca ia ter pensado nessa possibilidade. Nunca. Falei, cara, que massa. Compramos nosso primeiro apartamento. A varandinha é nossa, o resto é da Caixa Econômica. Mas, enfim. Às vezes a gente recebe más notícias, né? A gente não entende o que Deus está fazendo com a gente, qual é a obra, o que está vindo para frente, a notícia de uma doença muito grave, a morte de alguém, a perda de um emprego, ou alguma coisa, e a gente tem a tendência de ir do hosana ao crucifica, né? Muito rápido. Mas uma igreja promotora de justiça é a igreja que não olha para o próprio umbigo. Um parênteses. Eu espero que meu pai não esteja assistindo isso. É só online, assim. Se ele não estiver lá agora, ele não vai ver depois, né? Ele vai ver depois? Droga. Mas ele me disse assim uma vez, meu nome é Geovana, com E, Geovana. E ele dizia assim, Vana é o meu umbigo. E Geo é a terra, girando em torno do meu próprio umbigo. Ele dizia, Geovana, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, e fiquei com aquela história na cabeça, né? E a igreja que é promotora de justiça, ela não olha para o próprio umbigo. Porque Deus, ele tem um plano maravilhoso que já está acontecendo e já está em movimento. E é uma igreja que percebe esse plano e que faz parte dele. Uma igreja que é promotora de justiça, ela não está necessariamente 100% gastando suas energias atentas a tudo que acontece no Estado e no governo, porque, infelizmente, o nível de corrupção é absurdo desde sempre. Infelizmente, não vai mudar. Não é um candidato novo que vai mudar. Não é um partido novo que vai mudar. É assim que funciona do lado de lá. Mas e a gente do lado de cá? Continua tendo pobre, viúvo, encarcerado, órfão? E aí? E aí que a igreja que é promotora de justiça é formada de membros. De membros que vivem por uma causa. E não por uma consequência. Uma causa. Giovana, mas eu acho melhor você não ir para a favela, não. Porque morar na favela com 2 filhas, bala perdida, vai ter tiroteio, suas filhas podem experimentar drogas, suas filhas podem se meter com a turma do tráfico. Olha as consequências. Uma igreja formada de membros que vivem por uma causa, vivem por essa causa e não necessariamente por suas consequências. A gente toma as decisões porque a gente acredita que Deus tem um plano e a gente pode fazer parte desse plano. E isso não é só para a liderança da igreja. Giovana, é verdade, mas é porque o Kleber é pastor, né? Vocês são pastores, daí vocês vão para a igreja, lá para a vila, porque vocês são pastores. Gálatas 3:28... Acaba com essa história, né, gente? Porque assim, não tem nem servo, nem senhor, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. Aliás, eu, mulher, negra, pobre, favelada, no púlpito da igreja presbiteriana, é uma coisa inédita, né, gente? Nós estamos aqui fazendo história, vocês já perceberam isso? E nós estamos do lado de cá da história, nós todos aqui, ó. Aí, em 2017, teve o Fórum de Missão Integral, e tinha uma negona lá falando os negócios, cara, nem lembro o que ela falou, mas ela estava lá no púlpito. Isso é história. 500 anos trocaram o negocinho, né? Do 500 anos da reforma. 500 anos da reforma. O Dani Distler ainda falou assim, nossa, essa reforma está demorando para acabar, né? Quando é que termina a obra, né? Nós fazemos parte dessa obra ainda. E é para todos. Uma igreja que é promotora de justiça, é uma igreja que não olha para o próprio umbigo, que sabe que é para todo mundo, que tem uma causa, que gasta energia com o que importa, não com as amenidades, e que faz diferença na sociedade. A gente promove a justiça para transformar a sociedade. Muito da transformação que a gente espera vai vir porque a gente saiu da nossa zona de conforto, entendemos nossa vocação e seguimos. Eu quero fechar, então, contando um pouco dessa minha história. Eu nasci num lar de classe alta, classe A. E aí, e na igreja desde pequenininha, né? Então, assim,
Porque a vida com propósitos. Sei lá de propósitos, muitos propósitos. Tem a vocação, você tem o chamado. E eu ficava, qual é o meu chamado? Qual a minha vocação? E desde pequena eu era da União de Crianças Presbiterianas, UCP. E aí eu fui da diretoria da UCP. Aí depois eu fui da UPA. É a União Presbiteriana de Adolescentes, diretoria também. Aí eu cresci mais um pouco, fui para a Mocidade. Eu fui da diretoria, todos os cargos, gente, secretário, presidente, vice-presidente da União de Mocidade Presbiteriana. Aí eu conheci a MPC, Mocidade para Cristo. Aí eu conheci o Kleber. Aí eu casei. E daí, eu também fui, gente. Fui voluntária, secretária executiva, líder de treinamento, sempre trabalhando com a moçada, sempre liderando. E achei muito engraçado aquilo, porque eu fazia aquilo com muito amor, com muita paixão, mas eu também passei no vestibular. E eu passei no vestibular de Ciência da Computação na Universidade Federal do Espírito Santo. E eu fui garota de programa por muitos anos. De programação, tá? Né? É dessa que eu estou falando. Fiz código de computador from the scratch. Trabalhei em empresas públicas e privadas, globais, nacionais, pequenas, médias, grandes. E durante essa carreira no mundo da tecnologia, paralela ao meu ministério com juventude, eu tive chefes incríveis. Eles são maravilhosos, eles mudaram a minha vida. Falar no microfone, gente. Ninguém nasce sabendo falar no microfone. Foram eles que me ensinaram toda a parte técnica. Me ensinaram a lidar com o chefe. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa petroleira, aqui ao lado, inclusive, que tinha mais de 80 mil funcionários. Eu era responsável por um time de 3 mil pessoas em 21 países diferentes. Eu viajava para Houston e fazia reunião com as pessoas de culturas, diversas culturas diferentes. Achava aquilo incrível. E aprendi a lidar desde o chefe ao jovem aprendiz, todo mundo. Fui aprendendo. Falei, cara, minha vida é muito massa, cara. Você fazer faculdade e trabalhar na sua área é um privilégio de poucos. O que Deus quer com isso? Informática, né, gente? Informática e reino parece que não tem nada a ver. Então, onde que isso vai dar? E a minha carreira com a MPC, e a minha carreira com a igreja, com a informática. E lá pelas tantas, fico grávida da segunda filha, a empresa diz assim para mim, Giovana, então, você não vai para lugar nenhum, porque não tem mais para onde ir. Você agora está grávida, a gente queria te expatriar. Você vai mudar de país? Eu falei, não vou. A gente já estava envolvido com a vila, com a comunidade. Eu falei, não vou sair do país. Então, acabou. Então, você chegou no topo da sua carreira. E eu falei, cheguei no topo da minha carreira feliz. Tudo que eu sonhei na área de informática, eu realizei. Precisava sonhar um novo sonho. E falei com Deus, e aí? Tinha 30 anos de idade. Qual que é o meu novo sonho? Qual que é a minha vocação? O que eu vou fazer da minha vida? Ele não precisava nem dizer, né, gente? Eu ia no shopping Cristal, que tem aqui perto, na praça de alimentação, na hora do almoço, e saíam os meninos do Positivo, que também é atrás, ali, almoçar. O pessoal do Dom Bosco, eu via aquela molecada de cursinho, chorava. Quem que vai cuidar desses meninos, meu Deus? Quem que vai fazer alguma coisa por essa mocidade, por essa juventude? Quem que vai fazer diferença na vida deles? Marcelo Galberto, que é o diretor da Mocidade para Cristo, adora contar uma cena. Deu em 2000 ainda, um evento para 2.000 pessoas lá em Vitória, 2.000 jovens, geração 2000. Eu, então, era secretária executiva da MPC lá. E, quando terminou o evento, tinham mais de 1.000 papelzinhos de jovens que tinham aceitado o desafio de ser parte de uma nova geração, de uma geração que ia fazer diferença nesse país. Eu olhava os nomes naqueles papéis e chorava desesperadamente. Quem vai cuidar dessa moçada, pelo amor de Deus? Quem que vai fazer alguma coisa por esses jovens? Com 30 anos de idade, Deus fala, chegou, deu. É agora. E com uma ideia na cabeça e um propósito nas mãos, surgiu a Youngers, que é uma empresa social que faz inclusão de jovens no mercado de trabalho. Jovens aprendizes, jovens estagiários, jovens em busca do primeiro emprego, jovens com 18 anos. A minha vocação não surgiu num estalo. Deus preparou isso durante toda a minha... não é tanto tempo assim, mas durante todos os meus primeiros 30 anos de vida. Deus está te preparando para quê, meu irmão, minha irmã? Onde é que você vai dar? Sendo você membro da igreja que promove justiça? Qual é a tua causa? Para que a gente está aqui hoje? O que nós vamos fazer? No que isso aqui vai dar? Que compromisso nós vamos assumir? Para onde nós estamos indo?
Porque eu sou Giovana Conte. E hoje o meu chamado é com a juventude. Amém.